Tá bem. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sou a professora Ana Rosane. Caroline. Nós fizemos um trabalho com o título Cenas de Mediação do Professor na busca da qualificação dos textos dos alunos de ensino médio. Atualmente, né, a gente escuta bastante falar sobre a precariedade dos textos dos alunos do ensino médio. Eu sou professora do ensino médio e, infelizmente, a gente vê assim que esta fala ela tem razão de ser. Os alunos têm bastante dificuldades ainda a serem vencidas na escrita, então o professor precisa, sim, se posicionar frente a isso, né, e buscar saídas, soluções. Então, vamos apresentar nosso projeto. A gente usou como objetivo geral, então, analisar os reflexos da mediação do professor de língua portuguesa na qualificação da escrita dos estudantes de ensino médio, levando os jovens a perceberem-se corresponsáveis pela sua produção textual e a construção do conhecimento. Isso. A gente chamou eles, então, para parceria, né? Foi colocado com bastante clareza para eles os objetivos do nosso projeto, né? Que era um projeto em desenvolvimento, da gente ir acompanhando as produções, as mediações e buscando analisar juntos os resultados, os caminhos que deveriam ser seguidos. Então, um dos nossos referenciais teóricos foi o trabalho do Antunes, né? Que na escola a avaliação ela ainda é fundamentada na produção escrita do aluno. Eu sempre digo para eles, muitas vezes o aluno é muito capaz e tem uma fala muito boa, se posiciona muito bem. Esta escola que a gente fez a pesquisa, ela é uma escola do interior. Os alunos no interior do município, eles têm uma postura muito bacana, sabe? De serem pessoas participativas, pessoas queridas, assim, alunos respeitosos. Eu sempre digo, a indisciplina, assim, é algo assim, muito diferente, porque quase não existe. No entanto, eles trazem uma dificuldade, muitas vezes, de se expressar de uma forma mais formal, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. E eu penso que a escola é um lugar onde a gente deve construir isso com eles, porque a gente sabe que hoje em dia cada um de nós tem que buscar o nosso espaço, né, na socialização, e a linguagem, quanto mais formal ela for, quanto mais adequada ela for à situação que a gente precisa, a linguagem vai abrindo as portas, né, ou fechando. Então, a escola tem que preparar o aluno para se expressar corretamente, tanto na linguagem oral quanto escrita. Geraldi dialoga sobre a importância do aluno escritor saber o objetivo da produção que realiza e para quem ele se destina, a fim de selecionar adequadamente o gênero e a estrutura de sua comunicação, visando cumprir a função comunicativa a qual se propõe. Isso. Então, em cada trabalho, né, a importância do aluno saber o porquê ele está produzindo aquele texto, né, qual é a função daquele texto, qual é o objetivo, em quem vai ser usado, enfim. Muitas vezes na escola a gente faz também exercícios mesmo de leitura e escrita. Eu sempre digo para eles que a gente só aprende a escrever escrevendo, só aprende a ler lendo. Então, há também os objetivos de publicação, né, enfim, mas há o objetivo específico de aprimoramento da escrita que ele se faz necessário. A pesquisa é uma ferramenta de fundamental importância na construção dos saberes. Estudantes e pesquisadores tornam-se mais questionadores durante as aulas, buscando novos argumentos para seu discurso. Para Moraes, Galeazzi e Ramos, os sujeitos se envolvem num processo de questionamento do discurso, das verdades implícitas e explícitas nas formações discursivas, proporcionando a partir disso a construção de argumentos que levam a novas verdades. A gente então buscou trazer a pesquisa como uma forma de motivação dos alunos também para a escrita,
porque ela é uma forma de que os alunos se tornem mais autônomos, que eles busquem o que querem aprender, para se tornar parceiros de seus professores, e também um aluno que busca o seu conhecimento, ele não se torna um sujeito que acredita no que a primeira informação que ele vê, ele vai atrás. Isso aí. Ele não se torna manipulado. Exatamente. Bom, então aqui a gente cita, né, algumas cenas de mediação. Na escola são muitas as atividades que a gente realiza. Selecionamos então algumas. Uma delas foi um momento de reflexão que a gente fez com eles, né, sobre o que é aprender, onde responderam diversos questionamentos, fizemos mesa redonda, né, do sentido que tem a aprendizagem na vida de cada um, até para que eles, assim, tomassem uma postura mesmo, assim, de mais responsabilidade, de mais interesse mesmo pelos estudos, porque em uma das turmas que foi analisado, né, a questão das produções textuais, a escrita mesmo, os professores estavam reclamando bastante, assim, que eles estavam muito relapsos. Por exemplo, estou no ensino médio. Um professor de geografia, de história, biologia, passa um questionamento, a resposta muitas vezes é uma palavra. E aquela palavra está certa, o aluno, o adolescente, hoje em dia, ele é muito argumentador, ele diz, não, eu respondi, está correto. O professor não pode me dar errado, nem meio certo, porque está correto, é isso aí. Na fala, né, eles têm assim, essa capacidade. Então, a gente fez essa reflexão com eles, que não, que eles deveriam se posicionar em qualquer disciplina. Quando fosse feito um questionamento, tanto oral, mas a gente analisou principalmente a escrita, né, que eles se posicionassem, que eles argumentassem, que eles justificassem suas respostas e parassem, então, com essa atitude de dar essas respostas, assim, copiada do livro, sem uma reflexão, ou simplesmente uma palavra. Também fizemos oficinas de crônicas, escrita em duplas e temas contemporâneos. Então, nós vamos desenvolvendo agora. Os alunos, então, foram convidados a pesquisar sobre crônicas de Veríssimo, e ao longo do tempo, a necessidade de ampliar o espaço deles, então, de conhecimento para a estrutura dos textos foi realmente necessária ser feita. Isso. Nessa oficina de crônicas, aconteceu assim, um trabalho bem bacana, porque eu pensava, né, como eu vou levar a pesquisa para a aula de língua portuguesa? Mas o aluno, se tu chega e diz para ele, olha, pessoal, vocês têm que ler esse texto aqui. Eles já olham de uma forma, né? A professora está impondo um texto. Mas no momento que tu conta uma crônica e propõe que eles vão para o laboratório, que pesquisem, né? O aluno já vê aquilo de uma outra forma. Ele já, mesmo que tu sabe que ele vai chegar naquele texto que tu imaginou, que tu previu, mas parte dele. Né? Porque o Veríssimo, por exemplo, que foi o autor que a gente elegeu, as gurias, né, as colegas do Fundamental, haviam escolhido o Lobato. Essa atividade se deu na Semana do Livro, né? Então, nós elegemos o Veríssimo. Mais ou menos a gente já imagina, assim, por onde eles vão andar e as crônicas que eles vão escolher. Mas o fato deles irem no laboratório, eles elegerem, eles escolherem, então, assim, foi muito bacana. E também pesquisaram, assim, a bibliografia do Veríssimo. Depois eles mesmos descobriram que haviam algumas dessas crônicas que haviam sido feitos teatros, então surgiu a ideia de dramatizar algumas crônicas, e a gente fez, então, todo o estudo da estrutura de crônica, e realmente foi bastante difícil para eles, assim, o fato de entender o que é uma crônica. Que a crônica vai te relatar um fato do cotidiano, né? Mas ela vai ter um pano de fundo, ela vai te trazer uma discussão, ela vai ter, assim, uma temática, né? Toda crônica se propõe a uma reflexão. Então, até eles entenderem isso, foi bastante difícil. E aconteceu uma coisa bem bacana,
que uma menina, ela começava a escrever e rabiscava o texto. E é uma menina bem, assim, esforçada, dedicada, né? Aí, na terceira tentativa, né, o que a gente fazia, oficina, né? Ó, nossa oficina de escrita. E aí acontecia sempre a mesma coisa. A folha estava muito rasurada e ela ficava vermelhinha, assim, na hora que terminava a oficina e me dizia, prof, eu não estou conseguindo. E, enfim, ela foi para casa na última tentativa, né? Eu disse para ela, não, calma, tu vais conseguir. Vamos deixar uma noite, né, passar, enfim. Aí ela disse que um dia chegou em casa, uma noite, né, porque eles estudam à noite, e resolveu escrever sobre aquilo que ela estava vivendo. Ela escreveu sobre a dificuldade de produzir uma crônica. E foi, de todo o ensino médio, a única que ficou uma crônica. Sabe? Então, assim, o texto dela a gente postou no blog e tudo mais, né? E foi lido e tudo mais. Todos puderam ler seus textos, né? Mas o dela, assim, a gente, então, colocou como exemplo que ela realmente conseguiu. Vivemos em uma sociedade com fortes tendências individualistas e o Facebook, rede social, debatida em sala de aula, corrobora esta ideia. No entanto, a escola é um espaço contraditório, onde muitos paradigmas podem ser questionados. Por isso, a proposta foi que os estudantes trabalhassem em parceria, buscando auxiliarem-se mutuamente e produzissem um texto sobre o Facebook. A soma das ideias, dos saberes técnicos sobre a estrutura do texto e das informações pesquisadas possibilitou redações de excelente qualidade entre os estudantes. A experiência se revelou válida e possível de ser reutilizada em outras oportunidades. Isso, esse trabalho se desenvolveu, então, com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles já têm, assim, aquela coisa de buscar o texto argumentativo de boa qualidade. Eles estão vivendo esse meio que a gente critica, mas eles estão vivendo isso de daqui uns dias estarem fazendo o Enem. Eles sabem que o Enem é o que vai dar uma oportunidade ou não para eles, então eles cobram da gente que eles façam textos argumentativos e que a gente avalie, oriente e tudo mais. Então, assim, na turma, a gente vê alunos que têm muita dificuldade. Sempre vai ser assim, né? Porque alguns têm mais facilidade em química, matemática, física, outros têm mais na escrita. Então, a gente fez essa experiência. Numa primeira oportunidade, eles debateram o assunto, cada um colocou as suas ideias no papel, foram buscar mais informações, contrapontos, assim, né, de opiniões, e formataram um texto final juntos, um texto argumentativo, buscando, assim, atender todas as características desse gênero, né, para atingir um nível de qualidade mesmo. Esse foi um texto exercício de redação para o Enem. Mas eu acredito, assim, que deu bom resultado, e como eles são formandos, também é pertinente. Na sala de aula, esta bagagem de interesses individuais estão latentes. E dar oportunidades para que os temas mais relevantes sejam refletidos faz o aluno perceber-se protagonista do processo educativo. Durante toda a realização do trabalho de pesquisa dos temas escolhidos, o professor exerceu o papel de mediador, orientando as etapas do processo, dando sugestões e dicas, mostrando como explorar ferramentas de pesquisa e estimulando a participação de todos os estudantes, os quais atuaram como corresponsáveis pelo desenvolvimento dessa etapa de aprendizagem. Esta etapa aí também foi bastante significativa, né? Porque o professor das linguagens, ele está sempre propondo alguma discussão, algum debate está acontecendo na aula, algum assunto. Então, é importante, sim, que a gente abra espaço para o jovem trazer algo que seja do interesse deles, né? Então, assim, surgiram os interesses mais diversos. Mas a gente trabalhou primeiro o conceito do que eram temas contemporâneos, né? Qual a importância também da escola abrir espaço para esses temas serem debatidos, e aí eles foram, pesquisaram, né, enfim. A surpresa foi, assim, bem bacana, porque eles foram muito responsáveis, né, trouxeram temáticas bacanas, trouxeram o machismo, veio também, como as gurias citaram,
os gêneros apareceram, né? As opções sexuais, assim, a importância do respeito. Um aluno me surpreendeu, assim, porque ele pesquisou sobre aquele jogo da baleia azul e ele tinha muita informação sobre isso, né? E foram várias as temáticas apresentadas, assim, e nesse trabalho eu coloquei para eles que o mais importante seria a avaliação oral, o posicionamento oral deles, porque também é importante a gente abrir espaço para que o jovem aprenda a se colocar. Aquela coisa assim, ó, de vir apresentar um trabalho e saber como tu vai te posicionar, né? Enfim, eles são formandos, amanhã depois eles vão estar numa universidade, então eles têm que ter esse exercício de se posicionar frente a alguma coisa, buscando argumentos, né? Enfim, claro que foi feita uma parte escrita do trabalho, eles tinham escrito, mas foi valorizado bastante, então, o posicionamento deles, baseado, fundamentado em argumentos. O acompanhamento de todo o processo planejado e sua execução durante as aulas é inerente à função do professor. Busca posicionar-se como observador e crítico do trabalho, favorece a percepção do êxito, mas também de pontos frágeis, que precisam ser melhor elaborados. Neste trabalho de análise dos resultados das tarefas realizadas pelos estudantes do ensino médio da Escola de Ensino Médio Frida Hexigel, se evidenciou a necessidade de estimular mais a leitura na turma do 2º ano, a fim de auxiliar no aprimoramento da compreensão leitora e da qualificação da escrita. Já na turma do 3º ano, se percebeu a clareza e a segurança da maioria dos estudantes nas suas produções, tanto orais como escritas. Assim, com essa turma, é possível avançar nas redações argumentativas para a produção de pequenos artigos sobre temáticas debatidas em sala de aula. Isso. Então, eu penso, né, que a gente precisa estar sempre repensando a nossa prática, né? Se avaliar como professor, se avaliar assim, o que tu fez que deu certo, o que não deu certo, oportunizar que o aluno também participe dessa avaliação, emita sua opinião, que o professor leve em consideração, né, porque a gente cresce junto. E os alunos do 3º ano, agora, eles estão naqueles temas contemporâneos que primeiro eles tinham mais a obrigação de relatar oralmente, pesquisar. Agora, sim, eles estão formatando pequenos artigos, né? Porque eles já se sentem seguros nos textos argumentativos, já estão tranquilos quanto ao Enem, então agora eles podem avançar na escrita. Com esse trabalho, então, de reflexão, autoavaliação da prática educativa, né, também permitiu a nós, pesquisadoras e autoras desse artigo, a ampliação da visão do processo do desenvolvimento e construção dos saberes na sala de aula, o qual está em constante transformação e precisa ser acompanhado por seus coordenadores para que possa contribuir efetivamente na formação dos envolvidos e, quiçá, possa refletir positivamente na sociedade como um todo. Então, foi um espaço bem bacana, né, da gente mostrar para os alunos que as aulas de língua portuguesa, as aulas de linguagem, são um espaço de debate, de construção, de posicionamento, e que esse posicionamento se dá de forma oral, de forma escrita, na nossa postura, no nosso jeito de ser, né? E que isso, aos poucos, vai refletindo na nossa sociedade, então.